Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, aí no seu país, aonde você estiver, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graça a Deus, Pai, por mais este dia nesta vida, por mais esta oportunidade neste corpo físico, nessa encarnação terrena, neste planeta Terra. Graça, meu irmão, por nós existirmos neste universo. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos falar de mais um encontro. Os últimos dias, começaremos a partir de agora, os últimos dias de Jesus, junto aos seus 6 dias depois da ressurreição de Lázaro. Ele se encontrava, depois de um dia de evangelização, na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Maria preocupava com a ceia. Marta toma um vidro de alabastro, que era o perfume mais caro na época. Joga, espange sobre os pés de Jesus. Chorando, né? De alegria de ter o mestre ali, ter ressuscitado o seu irmão, salvado a casa dela. Começa a chorar, então lava os pés, começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, com o perfume, e enxuga com seus longos cabelos. Aí Judas, então, ironiza, disse: você não devia ter feito isso. Um vidro deste custa mais de 300 denários. Por que você não deu para nós vender e dar para os pobres? Judas dizia isso porque é ele que tinha a bolsa. Ele que propôs a sugestão de ter a bolsa e pegar a oferta, porque todas as ofertas que lançava na bolsa ele passava a mão. E Jesus disse: ela está fazendo o correto. Ela está dando tratamento ao meu corpo para o meu sepultamento. Quanto aos pobres, vocês terão o tempo todo ao seu lado. Poderão ajudar quando vocês quiserem. E os fariseus, onde ele estava, sempre existia uma cúpula da igreja. Aí viram aquilo. Correram dizer ao sacerdote: olha, nós temos que fazer alguma coisa. Reunia-se a cúpula da igreja. Você percebe, minha irmã, que a igreja, em vez de copiá-lo, de procurar aprender de onde vinha este poder, não, nós temos que matá-lo agora. Nós temos mais outro agora. Nós vamos ter que matar Lázaro também, porque Lázaro é uma testemunha viva. Nós não temos testemunha de nada, eles têm. Você está entendendo, minha irmã? Sempre a igreja fez isso. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era dirigente de igreja. Porque eu falo assim que eu sou pastor formado em teologia, mas nunca trabalhei como pastor. Evangelista missionário.
porque só existe um pastor para mim, Jesus de Nazaré. O outro pastor é lobo vestido de ovelha. Eu recebi uma missão, eu moro em São Paulo, para ir no estado de Sergipe. Tive que viajar 2 dias, 1h30 para chegar na capital do Sergipe. Lá eu fiquei durante 18 dias. 18 dias fazendo aquilo que eu recebi ordem. Um emissário do plano espiritual. Percebe, meu irmão? Eu era um dirigente de igreja. E ele disse para mim ir pregar o Evangelho de Jesus. Diga ao povo que o reino de Jesus está mais perto do que nós esperamos. Eu fui e fiz o que ele mandou. Não preguei igreja, não preguei religião. O tempo todo eu falava de Jesus. Começava às 7h, 7h30, ia até 2, 3 horas da manhã. Enquanto tivesse alguém, eu ia conversando um por um, fazendo oração, respondendo as suas perguntas, dando orientação das explicações que eles pediam. E assim eu ia até 2, 3 horas da manhã. Todos os dias durante 18 dias de férias que eu tive lá. Estive trabalhando numa cidade, uma vilinha. É uma aldeia, não é cidade, é aldeia. Na beira dos rios São Francisco. Para você ter umas ideias, meu irmão, a maioria das casas era toda de pau a pique, coberta com folhas de coqueiro, folha de palmeiras. Um dia chegou, alta hora da noite, uma senhora, mais de 70 anos de idade, completamente corcunda. A nossa irmã parecia um L. Ela disse para mim, irmão, eu viajei o dia todo a pé para vir ter com você. Porque me disseram, a notícia chegou até a minha cidade, que aqui havia um pastor de São Paulo que estava fazendo milagre. Faz 7 anos que eu acordei e estava desse jeito. Havia uma entidade montada sobre ela, na corcunda dela. Por isso que ela ficou corcunda. Falei do Evangelho de Jesus, fiz oração para ela. E ela foi embora. Disse, venha mais para a gente fazer mais oração. No outro dia, a filha dela veio e disse, irmão, mamãe foi embora. Porque ela levantou de manhã, começou a andar e ela percebeu que ela estava reta, que não estava mais corcunda. Então ela voltou depressa porque a rocinha dela está no mato. E agora com saúde ela poderia limpar a roça. Porque ela não tinha dinheiro para pagar para alguém limpar. Aí eu fui convidado para uma senhora, né, de idade também, chegou para mim durante o dia e me convidou para que eu fosse numa casa onde havia falecido um senhor. E ela disse, irmão, a viúva pediu que eu chamasse o senhor para que o senhor fosse lá fazer uma oração, porque eles estão muito desesperados. Aquela senhora de idade, ela disse, olha irmão, eu sou membro da única igreja que tem essa cidade, nós somos em 7 pessoas. O pastor, quando o senhor chegou, que chegou até ele nos ameaçou, disse, quem viesse ter com o senhor era expulso da igreja. Então a gente não podia vir estar com o senhor. Mas depois do que aconteceu, que está acontecendo, essa senhora pediu e eu vim lhe chamar.
E nós fomos orar por ela. Cheguei naquela casa, a casa estava cheia. O rapaz estava deitado numa esteira, né? Eles estavam velando ele, com vela ao redor dele, né? Um xangozeiro, né? Pai de santo, com seu trabalho lá. E um senhor de idade, aí ela disse para mim nos meus ouvidos, olha, aquele senhor lá é o pastor da minha igreja. E eu percebia que ele não estava muito satisfeito com a minha presença ali. Então ela me apresentou a viúva e eu cumprimentei. Comecei a falar de Jesus, da obra que eu fui fazer lá. Então comecei, minha irmã, eu vim aqui nessa cidade tão longe, porque Deus me enviou para fazer uma missão. E eu procuro fazer o melhor possível. E Ele mandou que eu falasse de Jesus. E comecei a falar de Jesus. Então, quando eu cheguei no capítulo 11 do Evangelho de João, da ressurreição de Lázaro, aquele senhor que era pastor, ele se aproximou de mim e disse, irmão, você está perdendo seu tempo. Faz 40 minutos que nós estamos velando por esse rapaz. Esse rapaz está morto. O farmacêutico da cidade constatou que ele está morto. O curador ali, o curandeiro, disse que ele está morto. Então, quando ele disse isso, a viúva desesperou, começou a gritar, histericamente. Então eu peguei ela pelos braços dele, um chacoalhão, e disse, presta atenção, você tem que olhar aí para mim. Porque eu estou falando do Senhor da vida, aquele que veio trazer vida e vida com abundância. Eu sou representante dele neste momento. Presta atenção no que eu estou falando. Ela parou, ficou olhando, soluçando para mim. Eu disse, minha irmã, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, aquele povo estava como esses, olhando para o morto, não para o céu. Jesus não dava ouvido para eles. Então a mãe dele disse, Senhor, faz 4 dias, ele está cheirando mal. Faz 4 dias que nós sepultamos ele. Então Jesus lhe disse, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Portanto, crê somente. Porque ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, minha irmã, este é o poder da palavra de Deus e palavra do Evangelho de Jesus. Quando eu disse esse versículo, o morto mexeu. Conclusão, todo mundo saiu correndo. Só ficou eu e a família. Então abaixei, impus a mão sobre ele e fiz uma oração. E disse, daqui 40 minutos, ele vai levantar. Leve ele para o médico, que ele precisa de tratamento, que ele está muito fraco. Você está entendendo, minha irmã? Aquele homem, em vez de me procurarem, de saber os milagres, as coisas que estavam acontecendo, ele estava tentando impedir a mesma maneira que a igreja fazia com Jesus. Então, o Mestre Jesus diz a todos, olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte da luz. Quem andar em mim, não andará em treva. Eu tenho uma palavra da vida eterna.
Ninguém vai a Deus a não ser através desses ensinamentos. Agora, meu irmão, minha irmã, você, irmão religioso, raciocina. Por que é que a igreja, para aquele que conhece, que estuda o evangelho, os evangelhos, principalmente o de João, o único sacerdote que aproximou de Jesus foi Nicodemos, porque era um homem espiritual. Veja que ele representava a igreja, porque ele fala no plural. Nós sabemos que ninguém faz a obra que o Senhor faz se não for enviado por Deus. Minha irmã, meu irmão, se aquele irmão pastor conhecesse realmente o evangelho de Jesus, ele saberia que eu estava na obra de Deus, porque eu estava pregando o evangelho de Jesus. Eu não estava pregando uma igreja. Tempo nenhum eu falei de igreja. Ele então estava tentando impedir a obra. É isso que a igreja faz. Ela está sempre na contramão da verdade. É por isso o nosso ensinamento, nós, do caminho do amor, eu sou um administrador. Nós somos o guardião do Evangelho de Jesus. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos no 3º milênio. É tempo de regeneração a partir do dia 20 de junho. Porque nós estamos no mês de dezembro de 2018. Dia 20 de junho de 2019, segundo Francisco Cândido Xavier, segundo o Espírito de Emmanuel, vai vencer a moratória de Jesus, concedeu para nós. A partir da 0 hora, o planeta Terra deixará de ser de prova e expiação, tornar-se-á um mundo de regeneração. E a volta de Jesus? Não. Jesus nunca foi. Jesus não precisa, ninguém volta quem nunca foi. Jesus não foi embora, ele prometeu. Eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Eu. Jesus não disse que eu enviarei emissário para estar com vocês, não. Ele disse, eu estarei convosco. Em outro lugar ele disse, onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei ali. Certamente eu estarei. Ele não disse em lugar nenhum que enviaria alguém. Como é que Jesus fala uma coisa dessa e já faz 3.000 anos e ele não voltou ainda e ninguém sabe o dia? E não vai vir com barulho, com estrondo, com morte, assassinato, porque esse é o Deus religioso, porque é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus preconceituoso, um Deus vacilante, que está sempre retroagindo, revogando a sua lei. É um Deus que mente, é um Deus que se arrepende do que faz. Mas o Deus verdadeiro pregado por Jesus de Nazaré, capítulo 17 do Evangelho segundo João. Deus único, Pai da eternidade. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Salmista Davi diz que Deus é onisciente. Na doutrina da terceira revelação, nos ensina o Espírito da verdade. Deus é único, é primário de todas as coisas. E o modelo? Jesus é o nosso modelo. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador do caminho do amor. Ajunta-se a nós
Vamos pesquisar, vamos estudar o Evangelho de Jesus, segundo João. É o Evangelho que menos foi manipulado pela igreja. É o Evangelho segundo João. Examina o livro da terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Lembra, eu não estou dizendo para você seguir uma casa espírita, não. Estou dizendo para você estudar o livro dos Espíritos. Eu não estou pregando uma religião. Estou pregando o segundo Consolador prometido por Jesus. Porque Jesus disse no Evangelho: é necessário que tudo isso aconteça comigo. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá para vós. Se é outro Consolador, é porque é o segundo. Já teve um. Qual é o primeiro? O Evangelho de Jesus. Porque Jesus não é a verdade, Jesus não é a luz. Jesus é a fonte da luz, Jesus é o que trouxe a verdade. Capítulo 1, verso 18 do Evangelho de João. Que Jesus é aquele, a lei foi dada por Moisés. Mas a verdade, a luz, vieram por intermédio de Jesus, o onisciente, Filho do Deus único. Não é três não, é Deus único. Está lá no Evangelho. Não é nós que falamos isso. Entra no nosso estudo. Participa conosco. E vamos transformar o mundo de dentro para fora. Porque não é o mundo que vai transformar, não. É nós que devemos transformar. Jesus disse para a samaritana, lá no capítulo 4, que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Não está no mundo. E na oração 17 ele disse: Pai, eu não peço para o mundo, eu peço para esses que aceitaram a minha palavra, a palavra que eu trouxe de vós. E por aqueles que hão de vir através desse Evangelho, através do Evangelho. Eu não disse da Bíblia nem da religião. Lá no Apocalipse, quando João contempla aquela multidão de vestes resplandecentes, o anjo do Senhor disse: esse é aqueles que venceram através dos ensinamentos do Evangelho. Ele não disse através de religião ou através de qualquer outra organização, não. Ele disse do Evangelho. E seguindo os estudos, o anjo diz: nos últimos dias do terceiro milênio, a igreja que não se adentrar ao Evangelho de Jesus fecharão as portas. Portanto, meu irmão, minha irmã, nasça de novo. Faz uma reforma íntima. Estuda o nosso vídeo 06, que é o estatuto do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Paz em Cristo.